Mas vamos falar sobre o confronto, teoricamente, ô Rafa. E eu queria saber de você, se você acredita, é óbvio que escolher o adversário não é o melhor caminho, mas entre Al Hilal e o Wydad Casablanca, se você acha que o Flamengo vai enfrentar uma equipe talvez mais de encontro com a praticidade para a gente avançar para a final, levando em consideração, é claro, que o jogo é jogo, como você disse. Se não entrar com seriedade, não vai passar. Mas preferiu o Al Hilal ou você acredita que o Wydad Casablanca poderia dar até um pouco mais de facilidade? Legal. Cleitinho, ontem, no final da live com o Arthur, eu desejei boa sorte aos dois times e disse que vença o pior. Eu acho que, pelo menos, pelo que eu vi hoje, pelo menos pelo que foi o resultado do jogo de hoje, eu acho que venceu o pior. Eu acho que o Al Hilal mostrou menos futebol do que o Casablanca. Mas eu vou seguir essa linha de raciocínio aí que você começou a falar sobre encaixe, né? Encaixe. Porque o jogo de futebol não é só você analisar os times, mas em algum momento você vai ter que analisar um enfrentamento de estilos, vamos dizer assim, né? Alguns times, eles naturalmente, pela forma que eles jogam, eles impõem mais dificuldade ao Flamengo que outros, ainda que não tenha peças de um nível técnico tão alto. Eu acho que esse cenário, em algum momento, quando eu vi esse jogo do Wydad Casablanca, eu acho que isso poderia ter sido desenhado. Eu vi um time muito forte fisicamente, um time muito rápido, ligava o contra-ataque muito rápido, um time que joga muito, muito com ligação direta para o ataque, com velocidade, explorando as costas da defesa do Al Hilal, como aconteceu hoje, e um time muito confortável sem a bola. Um time que ficou menos com a bola do que o Al Hilal, mas no primeiro tempo foi um massacre. O primeiro tempo do Casablanca ter saído sem pelo menos 1-0 foi uma coisa até injusta. Não vou dizer injusta, porque eles não souberam concluir com perfeição. Mas se algum time deveria sair vencedor daquele primeiro tempo, sem dúvida foi o Wydad. Foi quando o jogo encaixou. No segundo tempo, eu acho que eles sentiram um pouco a parte física, mas ainda assim estavam jogando para ganhar. O Al Hilal acabou achando um gol num pênalti, que eu achei pênalti mesmo, mas em relação a estilos, eu vejo uma diferença muito clara entre um Al Hilal que gosta de ter a bola, toca mais a bola, é um time um pouco mais paciente, enquanto o Wydad é um time muito sólido, defende de maneira muito sólida e termina suas jogadas de ataque muito rápido. E dentro desse casamento de estilos, ou dentro desse encaixe, como o Cleitinho falou, eu acho que o encaixe mais favorável ao Flamengo acaba sendo o Al Hilal. E aí, durante toda a semana, eu vi até pela imprensa, né, se projetando um confronto entre um time essencialmente físico, muito com uma boa parte física, que seria o time do Wydad, e um time de técnica mais apurada, que seria o Al Hilal. Eu vi isso se confirmar 100% em relação ao Wydad. Eu acho que foi um time que se destacou muito na parte física. Mas eu não vi o Al Hilal, ou Al Hilal, não sei como é que fala, com um certo brilho técnico. Eu não vi. Eu vi um time que é paciente, toca bem a bola, mas eu não vi um time que se destacou. Eu não vi um time técnico jogando, ou um time que fez valer a sua técnica. Eu acho que eles tiveram muita dificuldade e ficou talvez um time lento, um time que rodava a bola, mas sem muita capacidade de despetar. Não conseguiu ser um time agudo. Teve muita dificuldade para furar uma defesa que era boa. Isso aí a gente tem que reconhecer. Não era uma defesa fácil, mas em algum momento, por mais que seja um time técnico, eu acho que em algum momento faltou até recurso para eles, para vencer aquela defesa sólida do Wydad. Então, pelo que eu vi hoje, não conheço o histórico dos times. É lógico que hoje pode ter sido simplesmente uma partida ruim do Al Hilal. Eu conheço, por exemplo, o histórico do Michael. Hoje a partida do Michael foi muito abaixo. Foi muito abaixo. Lembrou o Michael logo que ele chegou no Flamengo. O Michael do começo de 2020, com alguns problemas até psicológicos que estavam afetando o rendimento dele em campo. Mas se você comparar com o Michael, que joga o final do ano, por exemplo, que em muitos jogos foi o melhor jogador do Flamengo, hoje eu vi, por exemplo, o Michael muito abaixo. Tem um lance dele que ele recebe pela direita, e aí ele tem aquela jogada muito típica dele de dar uma jogadinha de corpo, trazer para a direita, mas ele é bloqueado na hora do chute. Então eu não sei se esse é o padrão de jogo do Al Hilal.
mas vi um time que não é tão bom. Mas eu só quero fazer uma ressalva, Cleitinho, antes de ouvir a sua opinião também. Se você fosse um torcedor do Al Hilal e você tivesse visto os últimos 2 jogos do Flamengo, acho que foi Palmeiras e Boa Vista, daria a seguinte sensação, realmente também não é esse bicho-papão todo. Eu não sei se talvez sejam 2 times que não conseguiram mostrar o seu melhor futebol nos últimos jogos. Eu acho que o Flamengo ainda pode evoluir, teve uma semana depois do jogo do Carioca, mas eu acho que é um jogo de times que vão precisar se reafirmar, times que vão precisar jogar um bom futebol para, de alguma forma, se credenciar a chegar numa final e ser campeão. Agora, se você olha o elenco do Flamengo, se você olha o time que entra em campo, com Everton Ribeiro, com Arrascaeta, com Pedro, com Gabigol, é muito visível que tem mais talento. E quem tem mais talento tem sempre um caminho mais curto para se reafirmar. E eu acho que o jogo do Flamengo vai passar muito por isso, Cleitinho. É importante que o Flamengo jogue bem. Eu concordo com você, eu acho que o torcedor do Al Hilal, que realmente acompanha um pouco mais do futebol brasileiro, nesse momento está pensando, em 2019 foi mais difícil, sabe? O time que chega em 2019 para enfrentar o Al Hilal era um time bem melhor. Só que o torcedor do Flamengo também tem um ponto a seu favor, Rafa. Sabe qual é o ponto? O mesmo torcedor do Flamengo que acompanhou hoje o Al Hilal pode fazer o mesmo questionamento sobre a equipe da Arábia Saudita. O time de 2019 era melhor. Então, assim, no final das contas, a minha escolha, vendo o jogo, eu vi muito pouco do jogo, eu vi mais uns lances muito respingados, assim. Mas eu acho que, para o Flamengo ter uma vida até um pouco mais tranquila, o jogo contra o Al Hilal pode ser, na minha opinião, considerado mais fácil. Não estou dizendo que o Flamengo é favoritaço, porra, não sei o quê. Não, o Flamengo é favorito, mas tem as ressalvas, como você falou. O momento que a gente vive é um momento muito conturbado, apesar do adversário também não estar vivendo o melhor de seus momentos, mas ainda assim é uma equipe muito técnica. Mas por que eu estou dizendo que eu preferi o Al Hilal, vendo que eu vi do Wydad Casablanca? Primeiro, por jogar para a sua torcida. Um torcedor que lota o estádio é sempre um ponto chato pra caramba. Jogar contra uma torcida também, que sempre está empurrando a equipe, é um fator que pode decidir muito o jogo. E principalmente o segundo ponto, que é o que você citou, a parte física. A parte física do Wydad Casablanca me surpreendeu. O futebol marroquino, né, que vem ganhando a sua notoriedade, principalmente depois da Copa do Mundo que fez, conseguindo chegar numa fase que pouquíssimas pessoas acreditariam, parece que pode começar a fazer os holofotes virarem um pouco mais para o Marrocos. É um futebol africano, naturalmente é conhecido por esse futebol um pouco mais jogado no físico e talvez um pouco menos na qualidade técnica. Não que eles não tenham mostrado isso. Para mim, eles mostraram até algo muito legal, boas trocas de passe, jogadas em bola parada muito bem trabalhadas, não é à toa que sai gol assim em uma das jogadas. Mas o fato é, Rafa, no momento que o Flamengo vive hoje, o Flamengo vive num momento ainda precário na parte física. A gente vê o time, por mais que consiga jogar, a gente vê que tem muito jogador abaixo, tecnicamente, e muito por consequência da parte física. E aí a gente vai ter que voltar, óbvio, alguns capítulos dessa novela, para lembrar que o Flamengo deveria ter retornado das suas férias no dia 13 de dezembro, resolveu postergar essas férias para o dia 26, e aí eles ainda queriam cobrar para ver se poderia dar uma enxugada e voltar só em janeiro, o que seria ainda pior. Só que o que eu quero dizer com isso? Eu quero chegar num ponto que eu não sei se você já debateu na live de ontem, eu confesso que eu não vi muito sobre isso, eu não vi ontem a live, eu estava ocupado com um negócio aqui, estava tentando resolver para poder ficar livre para esse final de semana, que é o Palmeiras. Eu acho que vale a pena a gente abrir um parênteses sobre o Palmeiras. E não o jogo da Supercopa, Flamengo e Palmeiras, mas o Palmeiras no Mundial de Clubes. O Palmeiras, quando vence a sua primeira Libertadores para cima do Santos, o Palmeiras tinha uma equipe muito mais enxuta do que teve no Mundial seguinte. Mas um dos pontos que eu quero levantar é que, fisicamente, aquela equipe do Palmeiras chega no Mundial para enfrentar, se não me engano, o Tigres. E eles acabam perdendo para o Tigres porque, além do Tigres ter muita qualidade técnica também no seu elenco,
eles enfrentaram um Palmeiras muito abaixo fisicamente. Um Palmeiras que eu não posso dizer se estava igual ou pior do que o Flamengo hoje. Eu posso avaliar o Flamengo, mas eu também posso falar o que eu lembro de ter visto de um Palmeiras que, além de não ter banco, era uma equipe que não conseguia bater de frente, a marcação não subia, eles não conseguiam, era espaço atrás de espaço. A própria parte física ela esbarrava na questão da compactação, né, do equilíbrio, do que essa equipe estava fazendo dentro de campo para se compactar e impedir o adversário de evoluir. Só que quando a gente vai para um ano seguinte, o Palmeiras muda totalmente a sua rotação para chegar no Mundial. Eles entendem que você precisa dar um passo atrás, talvez abdicar de alguma mordomia para conseguir chegar no Mundial de uma maneira que credencie você a disputar frente a frente com equipes ao redor do continente, né, do continente, dos outros continentes. E aí ele chega no segundo Mundial, já faz um bom primeiro jogo, avança para a final, e ele, por mais que tenha se defendido a maior parte do tempo, conseguiu bater de frente com o Chelsea. Fez um jogo muito complicado para a equipe da Europa. Então, assim, o ponto que eu quero chegar é, eu sinto que o Flamengo não deu a devida importância para esse Mundial. Ah, o que você quer dizer com isso, Cleito? O Flamengo está indo a passeio? Não, mas eu acho que se a gente quisesse pensar um pouco mais no que a gente espera dessa equipe, a gente precisava ter tido um planejamento, que é o que a gente vem batendo muito aqui nas nossas lives, um planejamento muito mais assertivo. Eu acho que férias é muito legal, principalmente para uma equipe que é multicampeã. Mas a gente também tem que pensar que quando vira o ano, na primeira perda de título, que foi a Supercopa, já tem gente querendo pedir a cabeça de treinador, já tem gente falando em mudar esquema para, quem sabe, a Arrascaeta, ou até mesmo o Pedro possam ir para o banco. É o que eu gostaria? Não, mas dá para sentir nitidamente que esses jogadores estão em uma rotação completamente diferente do que deveriam estar. E isso não quer dizer o que o amigo falou numa mensagem para a gente. Ah, o Flamengo está colocando o ano de novo nas mãos de um planejamento errado, que foi o Manuel. Ele falou que isso pode colocar em risco a temporada. A temporada eu acho que não, porque à medida que o tempo vai passando, essa equipe vai ganhando corpo, Rafa, ela consegue daqui a um tempo chegar num momento físico que vai fazer a parte técnica sobressair. Vai ser natural, vai ser um caminho natural. Só que eu acho que o Flamengo deveria ter pensado nisso para agora. Em um mês, literalmente um mês, a gente disputa 3 decisões. A gente tem o dia 28, que já passou, e nós perdemos a primeira, e a última vai ser no próximo dia 28. Será que a gente consegue chegar bem até também o dia 28? Eu não sei. Então, cara, assim, eu fico muito preocupado por conta desse mau gerenciamento das férias. Eu acho que o Flamengo errou muito feio, e o Vitor Pereira teve um espaço de tempo muito reduzido para conseguir corrigir os seus erros. Será que esses erros serão suficientes para conseguir avançar do Al Hilal? Eu estou esperançoso, mas não seria também dizer que é nenhuma zebra o Al Hilal ganhar do Flamengo. Desculpa, mas a gente não pode chegar aqui e vender esse peixe para vocês e falar que o Flamengo tem 99% de chances de ganhar, porque infelizmente não tem, Rafa.